Olá! Hoje a gente vai bater um papo que vai um pouco além do feriado do Dia do Trabalhador. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de muita gente? Será que o trabalho é só para pagar as contas? Ou dá para achar um propósito de verdade naquilo que a gente faz? Pois é, essa data é o convite perfeito para a gente mergulhar nessa reflexão. E aí a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Essa questão clássica coloca a gente bem no centro do debate. Ela nos força a pensar qual é o verdadeiro lugar do trabalho nas nossas vidas. Vamos investigar isso juntos. Então, para a gente conseguir entender as discussões de hoje sobre jornada de trabalho, sobre bem-estar, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo. O 1º de maio, do jeito que a gente conhece, não surgiu do nada. Ele nasceu de uma luta, e uma luta bem intensa, por direitos que hoje parecem básicos. Olha só, a história dessa data é, na verdade, uma jornada de muitas conquistas. Tudo começou lá em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, com trabalhadores que simplesmente pararam tudo para exigir uma jornada de 8 horas. Essa faísca se espalhou pelo mundo. Chegou na França em 1919, até que, em 1924, o feriado foi finalmente oficializado aqui no Brasil. E mais tarde, na era Vargas, a data ganhou um novo significado, sendo usada para anunciar benefícios importantes para os trabalhadores. E essa luta, olha, ela não parou no tempo não. Vamos dar um salto para os dias de hoje, aqui no Brasil, onde tem um debate super importante acontecendo, a discussão sobre o fim da famosa escala de trabalho 6x1. O modelo 6x1, com aqueles 6 longos dias de trabalho para ter só um de folga, tem sido visto cada vez mais como um grande vilão. O resultado: esgotamento físico e mental. As queixas de cansaço, de estresse, do famoso burnout estão cada vez mais comuns e acabam afetando a saúde e a vida de muita, mas muita gente. Quando a gente coloca lado a lado, a comparação é realmente de cair o queixo. De um lado, o modelo que temos hoje, de 6 dias de trabalho. Do outro, uma proposta, a PEC 08/2025, com 4, aliás, para quem não está familiarizado, PEC significa Proposta de Emenda à Constituição. A diferença no tempo de descanso é gigante e levanta uma questão essencial. Será que a gente consegue ser mais produtivo e mais saudável trabalhando menos dias na semana? E o ponto-chave dessa proposta não é simplesmente trabalhar menos, mas sim trabalhar melhor. A ideia é ter uma semana de 4 dias, mas atenção, sem reduzir salário, sem tirar direitos. O foco é total em mais qualidade de vida e saúde mental. E o mais interessante de tudo, estudos feitos em outros países com modelos parecidos já mostraram que a produtividade, na verdade, aumentou. Incrível, né? Essa citação que está na justificativa da própria proposta, ela resume a urgência da coisa. O adoecimento por causa do trabalho virou um problema social. E isso faz a gente pensar, talvez o esgotamento não venha só do excesso de horas, mas também de uma sensação de vazio, de falta de sentido. E é justamente isso que nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Ok, reduzir a jornada é um passo gigantesco, muito importante. Mas será que a solução para a nossa relação, às vezes tão complicada com o trabalho, está só no relógio? E se uma parte importante da resposta estiver dentro de nós, na maneira como a gente encontra significado naquilo que fazemos? E é aqui que entra em cena uma abordagem poderosíssima, a logoterapia de Viktor Frankl. Frankl foi um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração e, a partir dessa experiência, desenvolveu uma teoria incrível. Para ele, a nossa maior motivação não é buscar prazer ou poder, mas sim o que ele chamou de vontade de sentido. É a busca por um propósito que nos move. Tá, mas e na prática? Como é que a gente encontra esse tal de sentido no dia a dia? Frankl aponta 3 grandes caminhos. O primeiro é através dos valores criativos, ou seja, aquilo que a gente cria, o que a gente oferece para o mundo. O segundo são os valores vivenciais, as experiências que a gente vive, as pessoas que a gente encontra. E o terceiro, talvez o mais profundo de todos, são os valores de atitude, a postura que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que a gente não pode evitar. A grande lição aqui é realmente transformadora. Não existe um trabalho sem sentido. O significado não está no nome do cargo, no crachá. Ele está na consciência da contribuição única que cada um de nós oferece. Qualquer função, por mais simples que pareça, tem o potencial de gerar um impacto positivo. Agora vamos para uma ferramenta bem prática. A análise existencial, que é uma espécie de complemento da logoterapia, nos dá 4 passos, ou 4 motivações fundamentais, para a gente construir uma vida com mais sentido, com mais plenitude.
Pensem nesses 4 sims como se fossem os alicerces da nossa existência. O primeiro passo é dizer sim ao mundo, aceitar a realidade como ela é. O segundo é dizer sim à vida, se abrir para sentir, para vivenciar as coisas. O terceiro é um sim a si, reconhecendo o próprio valor, a própria identidade. E por último, o quarto sim, que é para um propósito, encontrar algo maior que nos guie e nos dê um motivo para agir. É uma verdadeira jornada de afirmação da vida. E tem essa frase do filósofo Nietzsche que o próprio Viktor Frankl amava citar e que amarra tudo isso de um jeito perfeito. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quando a gente tem um propósito claro, um porquê bem definido, a nossa força para encarar os desafios, os comos da vida e do trabalho se multiplica. Bom, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Essa conversa sobre trabalho, luta e sentido é algo que nunca acaba, e a gente espera que essa análise tenha trazido alguns insights valiosos. Se este conteúdo fez sentido, que tal compartilhar com mais alguém? E a conversa não precisa terminar aqui, viu? Deixem suas dúvidas e pensamentos nos comentários. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, fica o convite para visitar o site da Vida Logos e conhecer o nosso blog sobre sentido na vida. Um grande abraço e até a próxima!